Pois é, né? Que história que é essa dos fundos imobiliários começarem a fazer a pancadaria de subscrição e fazer subscrição para ficar comprando imóvel? E aí fica nesse troca-troca. Um faz subscrição para comprar o imóvel do um, aí depois vende imóvel por subscrição, e aí virou uma palhaçada de troca de cotas, não foi verdade? Já viu muita gente falando sobre isso? Inclusive, eu já comentei sobre isso aqui no canal, te falei sobre algumas transações que alguns fundos imobiliários já fizeram, BTLG, XPLG, o próprio HGLG que fez agora. Eu soltei vídeos aí mostrando para você sobre a incorporação do LVBI, do Pátria Logística, até de alguns outros fundos que ficam fora da bolsa. Mas perceba, isso se tornou uma tendência no mercado de fundos imobiliários. Se tornou uma tendência. Você tem que aprender isso, porque senão você vai ser um carinha assustado e toda vez que sai um fato relevante, que a Ward vai lá e te notifica no seu WhatsApp, ó, saiu um fato relevante de tal fundo. Você abre e vê que um fundo tá comprando imóveis por cotas, entregando cotas como pagamento, ou então vê que tá vendendo um imóvel e recebendo cotas como pagamento, você vai começar a ficar preocupado. Por que que o fundo tá fazendo isso? Ele tá diluindo o cotista, tá pensando só no gestor para aumentar a taxa de administração paga pelo gestor, já que vai inflar o PL, mas não vai ser uma boa negociação? Será que os caras estão fazendo isso porque é uma pirâmide aí? Os caras estão fazendo troca-troca de cota só para poder inflar tudo e aí quem sai perdendo é o cotista que entrou desde o início? Será que isso aí vai continuar se repetindo em 2026, 2027, 2028, 2029 e aí acabou o mercado de fundos imobiliários? Logo agora que os fundos imobiliários bateram aí a meta de 3 milhões de investidores, acabou, os caras destruíram. O que tá acontecendo nisso? Esse vídeo vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo muito informativo. Então se você é um mimizento que não gosta de estudar e que fica aquelas desculpinhas que, ai, já trabalhei muito, então agora tem que ser um vidinho de 5 minutos ou de 10 minutos, tá no canal errado, infelizmente. Pode fechar o vídeo, vai para outro canal. Agora se você quiser aprender, senta a bunda aí no sofá, na cadeira, onde você estiver, abraça sua princesa, ou o contrário, né? Você que é a princesa, abraça seu esposo e bora estudar, porque hoje você vai aprender por que que um fundo imobiliário sério compra ou vende imóveis através de cotas. Você vai entender o porquê que o fundo imobiliário ou a pessoa física, qualquer coisa, né, o dono do imóvel, aceita vender o imóvel e receber cota no lugar de dinheiro. Você vai entender o porquê disso. E, principalmente, o que que acontece com os cotistas dos fundos imobiliários que recebem cotas ao invés de dinheiro. O que que acontece com o fundo que vendeu o imóvel por cota? Nós vamos entender o ponto mais importante, na minha opinião, desse vídeo, que é: será que é bom ou ruim para nós que somos os cotistas? Das duas partes, a gente tem que analisar as duas partes, porque num processo de compra e venda, é como o próprio nome já diz, é compra e venda. Quem tá comprando recebe, mas quem tá vendendo recebe a outra parte. Então são duas partes envolvidas. Você que é cotista do que tá vendendo, é bom ou é ruim? Você que é cotista do que tá comprando, é bom ou é ruim? Você tem que aprender a analisar isso, porque vai começar a na verdade, já estourou isso aí, né? O pioneiro foi o GGRC. Eu trouxe esse vídeo lá no iniciozinho de 2025, falando que provavelmente seria uma estratégia que seria muito utilizada pelos fundos imobiliários. E realmente, depois do GGRC aí, que realmente criou essa técnica, mas foi o primeiro que teve peito para poder aplicar isso de verdade no mercado. E depois vieram vários outros fundos imobiliários de grande porte fazendo isso aí. Pequeno porte também, mas de grande porte fazendo isso. Significa que realmente deve ser uma estratégia que provavelmente vai continuar sendo utilizada. Então precisamos entender tudo sobre ela, beleza? Dá uma olhada. Eu vou pegar aqui os principais fundos aí, vou pegar até do setor de logística, porque tá acontecendo muito no setor de logística, não necessariamente só no setor de logística, mas os grandes e assim os que mais estão crescendo são os fundos de logística, principalmente com as recentes movimentações que aconteceram. Por exemplo, BTLG, todo mundo conhece o BTLG, né? Se você é um investidor de fundo imobiliário, deveria conhecer o BTLG, que ele é um segundo fundo de ancoragem mais bem conhecido e que realmente tem muito resultado dentro do setor de logística. E aí, olha só o que que o BTLG fez. Dá uma olhada aqui, ó, para eu te mostrar que realmente tá acontecendo no mercado de fundos imobiliários. Não é o fundo X específico que tá fazendo isso, não é o fundo Y que teve essa ideia, só ele tá utilizando. É igual o Sale to Leaseback, quando o RZTR começou a utilizar, lembra? Eu gravei vídeo lá uns 2, 3 anos atrás, RZTR, ó, essa estratégia aqui é boa, hein? Os caras tiveram uma ideia. Agora tem fundo de logística fazendo isso, não é mais só a Risa que faz, né? Então preste atenção aqui, ó. O BTLG soltou um fato relevante no dia 19 de maio de 2025, no dia do meu aniversário, 19 de maio de 2025. Tá lá, ó. Ele falou: a classe apresentou uma carta de intenção para a aquisição da totalidade dos ativos
ativos que compõem a carteira do Santander Renda de Aluguéis Fundo de Investimento Imobiliário, o famoso SARI 11. Quem já teve cotinha do SARI 11, hein? Na época que eu tava aprendendo, uns 5, 6 anos atrás, já tinha estudado pra caramba, mas ainda na parte prática que eu tava aprendendo, eu lembro que eu comprei SARI. Inclusive, saí no prejuízo um pouquinho do SARI, hein? Provavelmente quem comprou SARI aí saiu no prejuízo. E aí o BTLG lançou uma proposta para comprar o SARI inteiro e ia pagar 475 milhões, tá vendo aqui, ó? 476, né? Falta 50 mil aqui para 476 milhões. Ó, incluindo valores disponíveis em caixa e valores a receber. Vai comprar tudo, vai comprar o SARI inteiro. E o pagamento da transação, leia junto comigo, o pagamento da transação será integralmente realizado por meio de entregas de cota do BTLG. Opa! Então vai pagar em dinheiro? Não, vai pagar em cotas de BTLG. Vamos ver se é só o BTLG, que é o grandão de logística, que fez isso? Não. Olha aqui, saiu recente. Gravei este vídeo aqui pra você sobre a incorporação que o HGLG estava fazendo e, inclusive, como que ele vai pagar, que é através de cotas também. E aqui o negócio começou a ficar muito sério, porque o BTLG comprou lá 475 milhões. O HGLG vai fazer uma incorporação do LVBI pagando em cotas, que é 2 bi de patrimônio, o Pátria Logística mais 360 milhões, mais o FI Aracaju e os FIs aqui da Brookfield, vai dar praticamente 2,5, 2,6 bi de negociação aqui na incorporação. É muita coisa. Já gravei um vídeo para vocês explicando bem certinho sobre este fato relevante. Então perceba, tudo vai ser pago em HGLG. Não vai ser pago em dinheirinho, vai ser pago em HGLG, cotinhas do HGLG. Pode parecer que não, e realmente a gente concorda com isso. Pensa no seguinte cenário: você que tem uma cota do HGLG, que hoje está cotada no mercado a R$157. Então você tem uma cotinha, você tem R$157. Você vai lá na padaria e quer comprar um café, você consegue pagar o café com a cota do HGLG? Teoricamente você poderia. Se o cara lá do café fala assim, não, aceito cotas de HGLG. O que você faz? Você entrega as cotas de HGLG através de uma transferência para ele, né? Isso não é muito fácil operacionalmente de fazer, mas basicamente essa é a premissa do dinheiro, essa é a premissa do Bitcoin. São formas de você conseguir trocar dinheiro pelo que você está comprando. E o HGLG é uma cotinha que vale dinheiro. Então a única coisa que você tem que fazer para transformar ele em dinheiro e liquidez é vender a cotinha do HGLG onde é possível vender, pegar o dinheiro e comprar o café. Mas e se tivesse como o cara lá do café receber em HGLG, entende? Então você consegue fazer essas trocas. Basicamente é isso que os fundos imobiliários estão fazendo. Estão usando as suas próprias cotas como dinheiro para poder fazer as compras. E aí a gente vai entender se isso prejudica ou não. Porque se tá criando novas cotas, tá inflacionando o número de cotas. Se antes tinha 1 milhão de cotas, agora tem 2 milhões, aí entra aquela frase ilustre do Luiz Barsi, né? Pô, todas as empresas que fazem bonificações pra caramba, eu não gosto, porque aumenta muito, e quanto maior for a base acionária, ele tá correto nisso, tá? Quanto maior for a base acionária de uma empresa, mais lucro ela tem que fazer para conseguir pagar um dividendo. Então, teoricamente, e isso ficou meio que como se fosse uma constatação através da má interpretação que vocês têm da frase do Luiz Barsi, que é, se uma empresa tem muita cota, se uma empresa tem muita ação, o fundo imobiliário tem muita cota, eu vou ficar diluído e essa diluição será prejudicial porque eu vou receber menos dividendos. Isso virou uma constatação falsa. O Luiz Barsi contribuiu para isso, né? Quando você tem muita influência, qualquer coisa que você fala, você tem que ser muito claro, porque senão a culpa sempre vai ser do interlocutor. Apesar de provavelmente ele não querer ter dito isso, dessa forma como você interpretou, muita gente interpretou assim. Isso é ruim, né? Eu vou te explicar isso, inclusive. E aí a gente chega também no GGRC. Pô, o GGRC, olha que loucura. Ele fez compra pra caramba. Foi um dos fundos mais movimentados em 2025. Um dos fundos mais movimentados em 2025. 2024, 2025, o cara se movimentou pra caramba. A gente fez uma live, inclusive, com o gestor do GGRC, perguntando sobre essas movimentações, perguntando sobre um monte de coisa, por que a cota não sobe. Se o fundo é tão bom, por que a cota não sobe? Eu meti essa lá na cara do gestor. Se o fundo é tão bom, você fala que o fundo é bom desse tanto, por que a cota não sobe? Tá sempre abaixo do VP. Se você quiser ver essa entrevista, tá aqui disponível no canal. A gente fez essa live exclusiva com os alunos tiveram a oportunidade, inclusive, de tirar dúvida com o gestor, e aí depois eu coloquei ela aqui no YouTube, você consegue conferir ela, beleza? Eu tô te mostrando alguns só aqui, tá? Porque são vários fatos relevantes. O GGRC foi um dos que mais fizeram isso no ano passado e em 2024. O GGRC comprou deste fundo um imóvel chamado Greenhouse pelo valor de 43 milhões. Olha, a parcela A vai ser paga como? 34 milhões em compensações do crédito no âmbito da 10ª emissão da cota do GGRC.
GGRC, ou seja, pagando em cota. Olha esse outro aqui, ó. Ele quer comprar esse imóvel Saropédica e vai pagar o quê? Vai pagar 68 milhões nessa SPE, que é uma sociedade de propósito específico. Eu explico mais isso dentro do método 21, não precisa saber aqui agora não. E ele vai pagar como? Olha lá, âmbito da oferta pública da 10ª emissão. Opa, então vai pagar em cota, né? Vamos pegar outra aqui? Olha, essa transação já é o contrário. Na presente data, o fundo celebrou com o VVRI, um instrumento particular de compra e venda, cujo objetivo é a venda. Venda, ele tá vendendo o imóvel. Os outros dois ele tava comprando. Agora ele tá vendendo o imóvel. E ele vai vender por 77 milhões. Olha lá, ele vai receber uma parcela em dinheiro, 20 milhões em dinheiro, e 57 milhões ele vai receber no quê? Olha lá, compensação de crédito e subscrições de cota do VVRI. Então o GGRC vai receber. Você percebe que o GGRC ele tá fazendo compras por cotas e tá fazendo vendas por cotas. Uma movimentação muito grande do GGRC também, que inclusive foi uma movimentação muito boa. Ele comprou o terreno Cabreúva e cotas do AAA, 125 milhões, entre uma negociação entre o GGRC e o BLMG. Inclusive, o BLMG, né, que tinha o AAA, como o próprio nome já diz, né, AAA é a qualidade do imóvel, são os imóveis que tem AAA de qualidade, a qualidade mais alta de imóveis de logística. Inclusive, o próprio fundo da Oaktree, se você não conhece aí, ó, vai aparecer o cara ali que faz parte da gestão da Oaktree. Pois é, Howard Marks, que doideira, né, cara? Que doideira. É. Imagina se esse mercado de fundos imobiliários começar a crescer. Vai ficar interessante, hein? Será que a gente consegue bater o mesmo tamanho dos rates lá fora? E os rates lá fora tem um tamanho bem grande. E olha só como que o GGRC pagou. Olha lá, o GGRC vai pagar o BLMG no âmbito da oferta primária, 10ª emissão, parará. Então, pagando em cota. Tá vendo? Você tá pagando em cota? Entendi, Léo. Realmente, tá fazendo compra e venda em cota. Por que que os fundos imobiliários... Vamos começar, então? Então, olha lá. Por que que os fundos fazem isso? Eu quero te mostrar como que um fundo compra um imóvel, que aí você vai entender, nunca mais você vai esquecer e não vai ficar com esse medinho que você tem de informação nova. Normalmente, a internet, eu sempre falo, a internet é boa demais, cara. Você tem a capacidade de aprender uma coisa hoje, num vídeo aqui de 30, 40, 50 minutos, sei lá quantos minutos vai dar esse vídeo, coisa que eu demorei 3, 4, 5 anos pra aprender na prática, porque não tinha ninguém que falava, não tinha livro escrito a respeito, você ia ter que realmente entrar em contato com a RI, torcer pros caras te responder. Hoje você consegue isso tudo muito tranquilo. Só que, da mesma forma que você consegue tudo muito tranquilo, às vezes você pode cair em alguma informação, alguma notícia, algum canal no YouTube que faz um desserviço. Infelizmente existe isso. Então, dentro do mercado financeiro, na verdade isso, como um todo na internet, né, saúde, mercado financeiro, parte de fitness, isso tá virando uma bagunça danada, cara, porque tem muita gente que tá tentando fazer um bom trabalho e faz, e tem gente que tá lá fazendo um desserviço. Às vezes não é nem por má intenção, às vezes só porque não estudou mesmo, e tá lá tentando ensinar a galera, mas não sabe nada. Ele não tá de má fé, mas não tem conhecimento. Então toma cuidado com quem você segue, tá? Toma cuidado com quem você segue, que eu vi muita gente falando mal disso aqui que eu vou te explicar agora, e na verdade só não entendeu. Você vai entender e você vai explicar pra esses caras, beleza? Então, ó, um gestor, como que funciona? O fundo, ele é um cofre, e dentro desse cofre aqui tem dinheirinho, por isso que chama fundo. Aqui nós somos os investidores, faz de conta que temos aqui 10 investidores. Esses investidores mandam dinheiro pro fundo, e aí o gestor aqui, com esse dinheiro que os investidores mandaram, vamos supor aqui que existe 1 bilhão, tá? Os investidores mandaram dentro de uma subscrição. O gestor que tá aqui, pensa no gestor GGRC aqui, tá? Pedro. Inclusive, Pedrão, se você quiser vir aqui no canal, gravar um vídeo, fazer uma entrevista pra nós, né? Eu te perguntar, do jeito que nós fizemos lá com os alunos, que foi top demais, o Pedrão é gente boa demais, viu? O cara humilde pra caramba e extremamente transparente. Então, Pedro, fica o convite aí se você quiser vir aqui pro YouTube, nós fazemos uma live no YouTube também aí e o pessoal vai te encher de pergunta, hein? Não vamos dar folga pra você não, Pedrão. Então, o Pedrão tá lá e ele tem 1 bilhão de reais no caixa do fundo. Imagina que o GGRC tá abrindo agora, tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele é um fundo de tijolo, né? E logístico. Então, tipo tijolo, subtipo, setor logístico. Então, o Pedro, ele vai pegar esse 1 bilhão aqui, ó, e vai comprar lá de galpão logístico. Então, pá, comprei aqui, ó. Vamos supor que o Pedro comprou, faz de conta que são galpões logísticos. Pô, ele comprou 3 galpão logístico por 1 bilhão, beleza? 3 galpão logístico. E aí, ele comprou de acordo com a melhor oportunidade que ele conseguiu ver. Então, ele fixou aqui, por exemplo, um cap rate de 8%, aqui de 9% e aqui de 10%, só para efeito didático, tá? Cap rate é o potencial de remuneração que o fundo vai entregar de receita imobiliária sobre aquilo que o Pedro pagou no imóvel, beleza? Então vamos supor que aqui no final, depois de gasto esse 1 bilhão, a gente tem um cap rate anual de 9% aqui, que é a média desses 3 imóveis. Então vai render 9% de receita imobiliária sobre esse 1 bilhão, tirando os custos do fundo imobiliário de manutenção, tirando os custos das taxas de administração, tirando tudo, vai ficar lá o dinheirinho que vai ser pago para nós de dividendos, beleza? Só que olha só o que
que aconteceu, cara? O Pedrão comprou tudo isso aqui, aí ele tava indo na padaria, comprar um pãozinho pra comer, pãozinho com manteiga, cafezinho quente. Nossa senhora, deu até água na boca aqui, olha que eu já tomei uns 2 litros de café. E aí ele viu um galpão, cara, um galpão à venda. Imagina só esse cenário, galpãozinho à venda, tudo certo com galpão AAA, galpão localizado no Last Mile, top pra caramba, o cara doido pra vender, porque a taxa de juros tá alta demais, e ele fez o financiamento pra construir esse galpão e ele tá, ó, já corda no pescoço, tem que vender. E o cap rate aqui, como o cara baixou bastante o preço, o cap rate tá aqui de 12%. Aí o Pedrão olha assim, caramba, 12%, cara. Eu tenho que comprar isso aqui pros meus cotistas. Vai ser bom demais pro GGRC. Vou comprar, vou dar um jeito de comprar. Só que aí ele olha lá pra dentro do caixa dele. Imagina só o Pedro olhando pro caixa dele, tem R$0. E aqui este imóvel custa 1 bilhão. Porque é tão bom que custa o valor dos 3. Exemplo, tá? Beleza, tudo certo. O que o Pedro vai fazer então agora? O Pedro tem algumas opções pra fazer. Vamos apagar esse negócio aqui e eu vou te falar as opções que o Pedro tem pra poder comprar esse imóvel. Primeira opção que o Pedro tem, fazer dívida. Só que o fundo imobiliário, ele não pode fazer dívida. Ele é diferente de uma empresa, ele não pode pegar dinheiro emprestado. Então existe uma técnica que é a venda dos direitos creditórios dos seus imóveis para a emissão de um CRI. Então é como se ele prometesse que os aluguéis que ele vai receber, tô te simplificando pra caramba aqui o que é um CRI pra você, tá? Se quiser aprender direito, entra dentro do Método 21, que você vai aprender 120 aulas, mais uma live todo mês, talvez até com o Pedro também, você vai ter essa oportunidade, os alunos do Método 21 também tiveram. É o melhor curso do planeta de fundo imobiliário, lá eu explico tintim por tintim o que é um CRI, como que funciona, tudo isso. O que eu quero que você entenda aqui é que o fundo, ele vende, entre aspas, tá? Ele vende os direitos recebíveis imobiliários, que o que é um recebível imobiliário? Eu compro um imóvel, você comprou um imóvel, uma casinha lá na esquina. Qual que é o direito de receita imobiliária que você recebe daquilo ali? O aluguel, se estiver alugado. Então, o Pedro fecha um contrato de 30 anos no galpão lá que eu desenhei pra vocês, e ele vende esse direito que ele tem de receber esses aluguéis aí durante esses 30 anos por um valor. Por exemplo, vamos supor que nesses 30 anos eu iria receber 200 milhões de reais em aluguéis. Pedro vai lá e fala, pô, eu vou receber 200 milhões de reais em aluguéis nos próximos 30 anos. Eu vou numa securitizadora e vou tentar adiantar esse dinheiro, porque aí com esse dinheiro eu compro outro imóvel lá, vai ficar top demais. Aí ele faz uma alavancagem através da emissão de um CRI, a emissão de um CRI. Isso aqui é basicamente dívida. É o jeitinho brasileiro. Ah, no fundo imobiliário não pode pegar dívida? Ah, vamos dar um jeitinho brasileiro. Emissão de CRI, tá? Emissão de CRI. Certificado de quê? Recebíveis imobiliários. Então agora você sabe o que é um CRI. É um certificado de recebível de aluguel, né? E é adiantado pela securitizadora. Basicamente é a dívida. Então, o Pedrão, ele pode pegar lá um bi que ele precisa para comprar o galpão top lá de 12% de cap rate, ele pode pegar através de CRI. Só que, convenhamos, nesse momento atual que estamos, se você fosse uma securitizadora, o cara que adianta isso, não, esses 200 milhões que você vai receber, Pedro, eu aceito receber eles durante esses 30 anos. Só que, pô, é 30 anos, ô Pedrão, e a taxa de juros hoje tá 15%, cara. Então eu não posso pagar os 200 milhões, não posso te adiantar os 200 milhões, porque se eu pegar 200 milhões meu, colocar na taxa Selic, ano que vem eu tenho 230. Então pra que eu vou te adiantar? Não, se for pra te adiantar, eu te adianto 100, eu te adianto 80, entende? Eu te pago 80 para receber os 200, porque a taxa de juros tá muito alta. Então, em momentos de taxa de juros altíssima como está, é muito difícil fazer CRI. É difícil. Aqui o negócio tem que estar muito bom. Porque se a taxa de juros está alta e eu adianto 200 milhões para receber 80, pô, beleza, eu consegui adiantar isso aqui. Só que eu abri mão de 120 milhões que eu vou ter que pagar de juros. Então essa negociação aqui, eu tenho que ganhar pelo menos 120 milhões para ficar no 0 a 0, senão era melhor ter ficado quieto, entende? Então a negociação tem que estar muito boa para poder fazer sentido a emissão de CRI nos dias atuais. Principalmente porque a securitizadora não vai querer emitir IPCA mais 5, mais 6, vai querer CDI mais 2, porque o CDI está muito alto. Então, CRI é uma opção que o Pedro tem, mas não é muito inteligente, concorda comigo? Se você fosse um gestor de fundo imobiliário, você faria CRI? Eu não emitiria CRIs agora, eu tentaria o mínimo. Só se a negociação tivesse realmente assim, extravagantemente boa, ou a minha previsão de queda da Selic seja abrupta. Aí eu faço lá CDI mais 2, mas é porque eu tô pensando que o CDI cai para 6 no ano que vem. Aí, pô, aí beleza, a dívida fica barata. Mas por enquanto a dívida tá cara, entende? Então, vamos tirar aqui essa possibilidade do CRI, porque o Pedro é inteligente e não vai emitir CRI adoidado, né? Beleza. E ele comprou, ele duplicou o tamanho do fundo dele lá. Duplicou. Se ele fizesse isso tudo com emissão de CRI, pô, o índice de cobertura dele, que é o quanto que ele paga de juros sobre todo o dinheiro que ele faz, pô, ia estar bem baixo, porque ele ia ter muita despesa de juros. Imagina. Qual que é a segunda opção, Léo? Beleza? Você falou que tem 3 opções, né? A segunda opção é fazer subscrição. Subscrição. O que é a subscrição? A subscrição nada mais é do que chamar aqueles 10 investidores que tinham colocado
dinheiro no fundo e fala assim, ó, galera, eu preciso de mais dinheiro pra comprar lá o imóvel. Esse imóvel aqui tá bom demais, eu preciso de mais dinheiro. E aí ele faz a subscrição, só que a subscrição em geral, aqui tem muitos parênteses, tá? E aí você precisaria de uma aula de 30, 40 minutos sobre subscrição pra você entender isso. Não cabe aqui agora, porque senão o vídeo vai demorar 50 minutos. Mas a subscrição, em geral, o gestor ele vai se sentir à vontade a emitir quando o PVP está igual a 1 ou maior que 1. Porque aí ele consegue... Imagina hoje, se o GGRC for lá e for emitir hoje uma subscrição ao preço do valor patrimonial dele. Se ele emitir abaixo do valor patrimonial, a não ser que a oferta esteja muito boa, ou então tem que pagar dívida, né, para não consumir PL, se ele emitir abaixo do VP dele, ele tá desonrando os caras que pagou o VP. Todos os cotistas anteriores serão desonrados. Isso não é bom. Então, imagina o seguinte, hoje o GGRC tá custando quanto? Hoje o GGRC tá custando 10,3. Tá com PVP de 0,89. Se a gente desse aqui, olha o VP do GGRC, 11,22. Aí eu te pergunto, ó, o VP é 11,22 GGRC e o preço de hoje, preço de mercado, está de 10,2. Imagina só você que é o investidor do GGRC. Se o Pedro for lá e falar assim, galera, eu preciso comprar esse imóvel aqui, ó, eu vou fazer uma subscrição aí ao PVP de 1, e aí vocês compram de mim a cota 11,22, que aí eu compro o imóvel lá. Você vai querer comprar? Você vai querer comprar a cota 11,22, sendo que no mercado você consegue comprar ela a 10,2? Ninguém vai querer comprar. Tá R$1,20 mais caro, tá 11% mais caro, entende? Então, não vai comprar. E aí, faz sentido então fazer a subscrição agora? Se o Pedrão fizer essa subscrição, ele pode até fazer, mas só os desavisados, os caras que não fizeram o método 2 de 1, que não segue geração de dividendo, que vai se subscrever. E sempre tem, né? Você vai ver lá os anúncios de encerramento de subscrição, sempre tem lá, 500 milhões foram subscritos por pessoas físicas. Aí você vai ver como é que o cara subscreveu, ele não tinha 500 mil para poder investir na bolsa, não, direto, no mercado secundário, porque pagaria muito mais barato, né? Os desavisados. Aparece lá um ticker novo, com o final 13, final 12 lá na carteira dele, ele fica doido, meu Deus, o que é isso? Eu tenho que subscrever e tal, não sei o que, e subscreve, né? Ou então até orientação de assessor, enfim. Então isso aqui também não é uma possibilidade. Então se CRI não é uma possibilidade e subscrição não é uma possibilidade, o Pedro então teria que pegar o pãozinho dele com a margarina e o cafezinho que ele comprou, ir caminhando pra casinha dele, dar um abraço nos filhos dele lá na esposa dele e falar assim, vamos tomar meu café da manhã, porque o imóvel que eu tinha com oportunidade, não vou conseguir comprar. Essa era o caminho do Pedro aqui. Vou ter que ficar quieto. O momento que a taxa de juros está alta e o meu fundo imobiliário está descontado pra caramba, a única coisa que eu tenho pra fazer é ficar quieto. Não dá pra não fazer muita coisa. E aí, é exatamente nesses momentos que os melhores imóveis estão à venda. Porque se tá ruim pro fundo imobiliário, tá ruim pros outros também. Taxa de juros alta, em geral, faz os imóveis ficarem descontados. Então é nesse momento que dá pra comprar muito imóvel, entende? É nesse momento que você compra os imóveis com cap rate alto. E aí o Pedrão, voltando da casa dele, essa ideia não necessariamente foi do Pedrão, tá? Tô só usando o Pedrão aqui como exemplo. O Pedrão voltando pra casa dele com um pãozinho quente. Sabe aquele pão que você compra assim, você coloca na sacolinha, que a sacolinha até soa. Não sei se é soa, se é sua, mas fica suada assim a sacolinha. Nossa, você coloca a margarina derrete assim no pão, não nem colocar na chapa. Aí o Pedrão teve a brilhante ideia. Papai do céu iluminou a cabeça dele, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou assim, pô, e se eu for lá no Zé aqui, ó, deixa eu apagar tudo isso. E se eu for lá, comi aqui o pão com a minha esposa, meus filhos, fui lá, caminhando. Aqui tá o Zezinho aqui do Galpão Logístico. E o Pedro chega assim, fala Zé, bom? Aí o Zé, opa, bom demais da conta, tá querendo vender aí o negócio? Aí eu, não, tô querendo vender, cara, eu tô precisando, eu não quero mais gerir esse negócio não. Tô lá de dívida, eu tenho que pagar minhas dívidas e eu só quero viver tranquilo. Ah, eu investi esses meus R$1 milhão aqui que eu vou ganhar, os meus dinheirinhos aqui que eu vou ganhar, vou investir esse negócio, vou viver de renda passiva, vou me incomodar com esse trem aqui mais não. Aí o Pedro, ah, beleza, eu quero comprar. Aí o cara vai falar assim, pá, 1 milhão, tá tudo certo, 1 milhão. Aí o Pedro vai falar assim, cara, eu compro você de 1 bilhão. Mas não tem dinheiro, não. Aí o Zezinho vai, ah, mas você tá de brincadeira com a minha casa? Fez eu gastar meu tempo e falar que não tem dinheiro? Então vai-te embora pra casa. Aí o Pedro fala assim, não, calma, rapaz. Calma aí, Calabresa. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho cotas do GGRC. As cotas do GGRC, a valor patrimonial, estão custando 11,22. Você quer 1 bilhão de reais? Quer 1 bilhão? Eu te pago 1 bilhão em cotas do GGRC. Aí o Pedro abre a calculadora dele. Olha só o que o Pedro fez. 1 bilhão, é zero pra caramba, né? Dividido por 11,22. Pô, eu te pago 89.126.559. Eu vou preencher ali, ó, pra 560 cotas de GGRC. Você aceita? Aí o cara ficou assim pensativo. Uai, ele vai me pagar 89 milhões de cotas a 11,20? Pô, dá 1 bilhão mesmo. Aí o Zé fala assim, cara, eu tô tentando vender esse galpão que já tem uns 4 meses. Ninguém tem 1 bilhão agora, ninguém quer fazer dívida pra comprar, ninguém tem caixa porque gastou o caixa já comprou em outros. Tá difícil eu vender aqui. Essa pode ser a minha oportunidade de vender aqui. Aí eu fico com essas cotas do GGRC aqui, ó. E aí eu vou vender nesse negócio aqui a mercado. Vou vender na mercado. Aí o Zé vai e fala assim, cara, deixa eu abrir aqui minha corretora. Aí o Zé abre a corretora e vê que a cota do GGRC tá R$10,02.
Eu falo assim, pô, Pedrão, você quer que eu compre do você a cota 11,22? Mas quando eu for vender, eu vou vender a 10. Daí se eu pegar esses 82 milhões de cota aí e vender a mercado a 10,2, pô, eu vou ter 894 milhões. Perdi 106 milhões de reais, velho. Aí não compensa pra mim não, Pedrão. Vamos fazer o seguinte, eu até aceito essa proposta sua aí de receber em cotas, mas pra você então eu vou vender a 1,1 bi. Você vai querer? Aí eu aceito em cota. Aí o Pedro fala assim, pô, eu vou comprar 1,1 bi, vai diminuir meu cap rate de 12 pra 11, mas ainda é um cap rate muito alto e eu não vou me endividar, não vou fazer nada, vou entregar em cota. Tá tudo certo. Aí o Pedro aceita a transação. Aí o Pedro entrega as cotas, o cara entrega o galpão, pronto. O cara vai receber essas cotas, ele pode só ficar com as cotas, ficar recebendo dividendo das cotas, ou ele pode vender as cotas a mercado, que inclusive a gente vai comentar sobre isso no ponto final, que talvez seja uma ótima oportunidade de mercado para você. É por isso que os gestores estão fazendo isso, que é uma forma de você comprar sem fazer dívida, ou seja, você não emite CRI, você joga para dentro do seu fundo um imóvel, sem fazer nenhum tipo de dívida e sem fazer nenhuma subscrição abaixo do VP, porque aqui ele fez subscrição a que preço? VP. Pagou um pouquinho mais caro? Pagou. É óbvio, nem tudo são rosas, mas ele não tinha caixa. Então, devido às circunstâncias da negociação, o modelo de pagamento faz sentido. É igual você que tem um cartão de crédito aí, quando você vai passar lá no mercado, em algum lugar que você vai comprar alguma coisa, a moça pergunta, pô, você vai pagar no Pix, no débito, no cartão de crédito, como que você vai pagar? E aí você tem que escolher o método de pagamento. Por exemplo, se for no Pix tem 10% de desconto, no débito tem 5% e no cartão de crédito não tem nada, pô, você vai pagar no Pix, se você tem o dinheiro, se você tem o caixa. Mas se você não tem o caixa e você precisa do negócio, vai pagar no cartão de crédito, mesmo sem o desconto, entende? Então, devido às circunstâncias e à oportunidade de negócio, o modelo de pagamento se faz necessário. Isso é um modelo de pagamento. Não é nada assim, meu Deus do céu, os caras estão passando para trás. Não, o cara que fala assim, não, os caras estão te passando para trás porque os caras estão comprando imóvel por cota, você tem que parar de seguir esse cara imediatamente, porque não faz sentido nenhum. É óbvio que o modelo de pagamento, ele não traduz se a negociação foi boa ou não, porque você pode passar no cartão de crédito, mas sua compra pode ter sido horrível. Você comprou lá um saco de arroz a R$100, aí não faz sentido, pagou caro demais, aí a negociação foi ruim, independente do modelo de pagamento. Agora, se você pega lá um saco de arroz tá custando, sei lá, mais barato, R$20, saco de 5 quilos tá custando R$20, tá mais barato que o do mercado. Aí você pode pagar no Pix sem desconto. Se for pagar no cartão de crédito, vai aumentar um pouquinho, vai para R$25. Só que mesmo assim, você vê que, pô, o saco de arroz lá no mercado tá 40 pila. Se eu passo no cartão de crédito, eu não vou ter o desconto, mas ainda tô pagando muito mais barato. Esse é o modelo de negociação. Então a negociação ela pode ser boa ou ruim, dependente do modelo de pagamento, entende? Dependendo do modelo de pagamento. Então vai ter gente emitindo cota e fazendo compra ruim? Vai. Vai ter gente emitindo cota e fazendo compras excelentes? Óbvio que vai. Porque gente boa você tem em todo lugar. Eu sou médico, já trabalhei com muito médico. E cara, tem médico ruim, viu? É horrível, tem médico ruim. Desculpa falar pra vocês, colega, mas vocês têm que concordar comigo. Tem médico que está lá só pra te enrolar. Tem um advogado que é ruim, tem um engenheiro que é ruim. Mesmo jeito, tem um médico que é excelente, o advogado que é excelente, o engenheiro que é excelente. Tem a pessoa que cuida da sua filha que é muito boa, tem pessoa que é ruim. Tem um cara que analisa isso aqui que é bom, tem um cara que é ruim. Tem um gestor que faz compra que é bom, tem um gestor que é ruim, entende? Aí cabe a você analisar isso. Dito isso, acredito que você entendeu. Se mais desenhado que isso aqui não tem como, né? Eu até peço que você se inscreva no canal se você é um cara novo aqui, porque realmente me esforcei aqui pra te fazer entender isso. Se você não entendeu, pausa o vídeo, volta, não avança agora não, porque eu ainda vou falar muita coisa pra frente. Mas pausa o vídeo, volta e assiste de novo, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui entendendo. Se você não entender aqui, aí você tem que entrar no método 2 em 1 mesmo, porque aí não tem jeito não. Aí eu preciso conversar com você numa live, né? Mas dito isso, você entendeu a primeira parte do vídeo, que é por que os fundos imobiliários compram imóveis através de cotas, beleza? Vamos passar pro segundo ponto, que é por que o vendedor aceita e o que acontece com os cotistas do vendedor, do fundo que vendeu. O que aconteceu com o cotista aqui do SARI 11, que o BTLG comprou o SARI 11. O que aconteceu com o cotista do SARI 11? O que aconteceu com o cotista do LVBI? O que vai acontecer com o do Patiel? O que aconteceu com os cotistas desse outro fundo aqui? O que aconteceu com o cotista aqui do BLMG? Os caras que estão vendendo por cotas. Então vamos falar sobre isso? Primeiro, por que o vendedor vende? Eu acredito que para você ficou claro. Se você entendeu por que o comprador compra, você também entendeu por que o vendedor vende, que é a parte da mesma negociação. É porque o vendedor, ele não tá conseguindo vender por dinheiro, então ele sobe o preço e consegue vender por cota. Então ele aceita abrir mão de liquidez. Imagina, se você tem uma caneca e você quer vender essa caneca aqui por R$50, beleza? Você pode aceitar os R$50 de uma vez, e aí você, pô, entregou a caneca, ficou com R$50, tá com líquido agora pra você comprar, sei lá, um carvão e umas coxinhas de frango pra você fazer hoje no almoço pra sua princesa, beleza? Ou você pode entregar
pegar a caneca e vender por R$5 por mês. Só que ao invés de você vender por R$5 por mês e receber os mesmos 50, você fala assim, não, eu vendo por R$5 por mês. Só que eu vou cobrar pra você 18 meses. Que aí agora você, vendeu a mesma caneca por R$90. Então, abrir mão da liquidez, não vou conseguir fazer o churrasco de frango pra minha princesa, não. Eu não vou conseguir nem comprar o carvão. Eu vou ter que esperar 18 meses pra poder conseguir fazer o churrasco. Só que aí eu não preciso mais fazer de frango. Aí agora eu posso comprar uma carninha, um vaziozinho. É mais barata a carne. Dá pra fazer com 90 pilas. Você compra o carvão e um pedacinho de vazio. Dá pra fazer. Se tiver fósforo na sua casa, né? Porque se tiver que comprar o fósforo aí já não dá também. Mas você percebe que um abre mão da liquidez. No caso, o cara aqui, o vendedor, ele tá abrindo mão da liquidez de receber o dinheiro para receber cotas, mas ele recebe mais em cota. Então faz sentido pro vendedor. O vendedor também pode ser ruim. Ele pode vender muito mais barato que deveria vender. Mas faz sentido também pro vendedor, tá? E o que acontece com os cotistas? É conteúdo pra caramba, né? Esse vídeo aqui tinha que ser separado nos 3 pedaços. Mas vou gravar tudo agora. Se você quiser assistir, você assiste, senão você pula o vídeo aí. Vamos pegar aqui as duas coisas que podem acontecer com um cotista que vendeu os imóveis por cotas. Vamos pegar o que normalmente vai acontecer com todos, tá? Isso é o que mais vai acontecer. Ele se transforma temporariamente em um FOF, basicamente, né? Ele se transforma temporariamente em um FOF. Imagina um fundo que tem 3 imóveis. Esse cara foi lá e vendeu esses 3 imóveis por cotas do fundo LHGD11. Léo e Ingrid, Geração Dividendos 11. O LHGD11, ele vai ficar com todos esses imóveis. Vai receber o aluguel que antes o fundo X aqui recebia. Só que agora, o fundo X, ele não recebe mais esses aluguéis, mas recebe os dividendos do fundo que recebe os aluguéis. Então, basicamente, ele vai ter aqui cotas de LHGD11 e ele vai ser temporariamente um FOF. O que ele pode fazer a partir desse momento que ele tem cotas dentro do portfólio dele? Ele tem algumas tomadas de decisão, porque temporariamente ele vai ser um FOF, ou seja, ele mudou o fundamento dele. Só que, convenhamos, ele não necessariamente vai ficar sendo um FOF para sempre. Por quê? Primeira opção, 1.1 aqui, ó. O gestor, ele pode ir vendendo essas cotas a mercado, ele vai vendendo, vai ganhar bufunfa e a partir do momento que ele ganha bufunfa, ele vai lá e compra de novo imóveis. Pô, eu sou um imóvel de galpão logístico, vendi meus galpão logístico por LHGD11 porque o cara foi louco, me ofertou cota demais. Depois que eu vender todas essas cotas, eu vou ter, por exemplo, se os meus 3 imóveis valiam 300 milhões, eu com paciência vou vendendo essas cotas, porque eu não vou deixar de receber os dividendos dela. Então eu vou receber os mesmos dividendos que eu recebia antes, só vai ter uma taxinha de administração do outro fundo. Eu vou receber basicamente 99, 98% que eu recebia antes. Só que quando eu terminar de vender tudo, vai demorar, mas quando eu terminar de vender tudo, eu vou ter 350 milhões. Ganhei 50 milhões nessa negociação. Aí com os 350 milhões, eu aumentei meu patrimônio, eu distribuo os meus dividendos aqui para os meus cotistas, e aí agora eu compro de novo os galpão. Aí eu vai lá e compro outros galpão. Então o fundo pode ser temporariamente um FOF, enquanto ele é FOF, os cotistas dele vai receber dividendos do fundo que está na sua carteira, e aí ele pode vender os fundos e comprar de novo, se transformar novamente no logístico, tá? Novamente aqui no exemplo, né? No logístico. Então, ele pode ser temporariamente um FOF. Segundo ponto, 1.2 aqui, ó. Ele pode fazer liquidação do fundo, que é o que o Patielli vai fazer. O que o Patielli vai fazer? Ele falou assim, ó, o gestor do Patielli, falou assim, ó, cara, cansei de ser o Patielli. Eu vou vender meus imóveis por LHGD, que no caso do Patielli foi o HGLG, e depois de 6 meses, eu vou liquidar o fundo. O que é liquidar o fundo? Eu vou devolver para os cotistas, o que é proporcional a ele. Por exemplo, se o fundo tem R$100 e tem 2 cotistas, cada cotista tem uma cota, você concorda que cada cota vai valer R$50? Um vai ter R$50, outro vai ter R$50. Se esse fundo decide liquidar, ou seja, desaparecer do mapa, sumir, fechar, acabar, o que vai acontecer? Eles vão mandar R$50 pro cotista 1 e R$50 pro cotista 2. Liquidou o fundo. Então, o Patielli ele vai ser liquidado. Daqui a 6 meses, tudo que tem dentro do Patielli, eles vão fechar lá, falar, ó, tem tudo isso aqui dentro do Patielli. Vamos ver quantas cotas você tem. Você tem 10 cotas, então você vai receber isso aqui em proporcional. E no caso do Patielli, ele prometeu que a liquidação acontecerá, porque ele vai ter cotas de HGLG dentro do fundo dele, né? Então, ele vai vender todos os imóveis dele por cotas de HGLG. Ele vai ter HGLG mais o caixinha que ele tem. Então, ele prometeu que, quando ele for fazer a liquidação, daqui a 6 meses, depois da negociação acontecer, ele vai distribuir as cotas de HGLG. Então, ele não vai vender as cotas de HGLG para pegar dinheiro e depois entregar para você dinheiro. Não, ele vai entregar as próprias cotas do HGLG. E o que ele tem de caixa, ele vai distribuir em dinheirinho para você mesmo. Então, isso é o que pode acontecer, a liquidação do fundo. E o 1.3, deixa eu apagar tudo aqui, ó. 1.3 pode acontecer a incorporação. Incorporação. O que é a incorporação? A incorporação nada mais é do que o que vai acontecer com o LVBI. Ele também
também deixa de existir, tá? Igual no PATL, ele também deixa de existir. Só que no caso do LVBI, ele se transforma no outro fundo. Então o LVBI vai se transformar em HGLG. Você não vai ter a complexidade de ficar mandando o preço médio pro gestor, para ele calcular, não vai ter recolhimento de imposto de renda na fonte, no caso do PATL vai acontecer isso. Quiser entender, assiste o vídeo que eu fiz sobre LVBI e PATL especificamente. O LVBI vai ser incorporado. Então ele, ó, vou me transformar no HGLG. É um tipo de estruturação, de fusão de fundo, tá? É diferente. Então esses 3 pontos podem acontecer com o cotista do fundo que executou a venda. É bom ou é ruim? Depende da situação. No caso do LVBI, foi muito bom para os cotistas do LVBI. É como se eles estivessem comprando HGLG descontado. Pro PATL foi bom ou foi ruim? Há quem diga que foi ruim, porque o patrimônio do PATL era bem mais alto, era 430 milhões. Ele fechou a venda a 360. Perdeu 70 milhões de patrimônio. Só que, pô, ele não conseguia vender nem a 320. Esse patrimônio aí tava alto, mas ele não conseguia vender. Então ele vendeu a 360. Então, tem gente que acha que foi bom, tem gente que acha que foi ruim. Então agora vamos para a parte que mais te importa. Isso é bom ou ruim para os cotistas? Vamos pegar lá o exemplo do Pedrão, só para você entender. O exemplo do Pedrão, ele tinha 1 bilhão. Vamos imaginar aqui, ó. Você vai entender tudo, cara. Eu fico até emocionado quando eu sinto que você vai entender. O fundo aqui hipotético do Pedrão valia 1 bilhão, certo? Ele tinha 3 imóveis e o cap rate médio dos imóveis era 9%, certo? Então, basicamente aqui, a receita imobiliária, já que é 9%, seria 9 milhões. Tá? Então, multiplicando aqui a receita que ele é capaz de gerar sobre o valor que foi pago, pô, ia gerar 90 milhões de receita imobiliária, certo? Vamos supor que você tinha 1% desse fundo aqui, ó. Você tinha 1% desse fundo de 1 bilhão. Certo? Então, quanto que você teria desta receita aqui? Se você tem 1%, basta a gente cortar 2 zeros, você teria então 9,00000, tá? Então você teria 900 mil aqui, reais por ano deste imóvel aqui, desse rendimento. Pô, aí o Pedrão vacilou comigo, Léo. Ele fez essa compra e aí o que que ele fez? Ele diluiu eu, cara. Ele foi lá e comprou 1 bilhão para comprar o outro imóvel lá, ó, com 12% de cap rate, certo? Inclusive, antes era 1 bilhão de patrimônio, eu tinha 1%, agora o fundo tem 2 bilhões, então na verdade eu diminuí minha posição, agora eu tenho 0,5% só. Pô, fui diluído, tá vendo tanto que é ruim? Olha, subscrição sempre é ruim, os caras te ensinam isso, né? Subscrição sempre é ruim. Pô, Léo, Pedrão vacilou demais. Só que aí você não faz conta, né? Porque agora o fundo tem 2 bi, vou até pegar aqui de vermelho, ó. Agora o fundo tem este 1 bilhão, mais este 1 bilhão, tem 2 bi, só que agora a média do cap rate é 9 mais 12 dividido por 2. Então vai ser 10,5% de cap rate. Opa. Vamos fazer as continhas? 2 bi vezes 10,5% vai gerar uma receita de 210 milhões. Opa, tô gostando. 210 milhões de reais por ano. Você não tem mais 1%. Pedrão vacilou, né? Agora você tem 0,5%. 0,5% disso aqui é quanto? É metade disso aqui, meu capitão. É 105 milhões. Uai, calma aí. Antes é 1,05 milhões. Opa. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Antes eu tinha 1% e recebia 900 mil. Pedrão foi lá, me diluiu, sem vergonha, agora eu tenho 0,5%, mas parece que eu tô ganhando mais. 1,05 milhão. Aí fica a pergunta pra você. Você prefere ter 30% de algo que te rende 100 reais ou você prefere ter 1% de algo que te rende 1.000? Eu prefiro ter 1% do que rende 1.000 do que 30% da coisa e o negócio me render só 100. Perceba, não tá sobre a sua posição. Aqui você realmente foi diluído, mas não é toda a diluição que é ruim. Se a diluição acontece, mas a rentabilidade do fundo sobe, você terá menos posição, mas vai render mais. Mesmo se a rentabilidade se manter a mesma. Imagina que o Pedrão foi lá e comprou por 9%, a rentabilidade se manteve a mesma. Você vai continuar recebendo 900 mil, mesmo tendo menos posição, mas você está mais diversificado. Então, diluição não é ruim não, depende da diluição. Tem diluição que é boa, tem diluição que é ruim, tem que aprender a analisar. Então, para você que é cotista, isso é ruim ou é bom? Depende do que o gestor vai fazer. Por isso que não faz sentido você pegar só uma máxima aí que o pessoal fala e não abrir o relatório para ler. Infelizmente, você tem que abrir o relatório para ler. Infelizmente não, né? Felizmente. Sabe por quê? Porque pouca gente faz isso. Então, quem faz sai na frente. Quem faz compra fundo descontado, enquanto os outros estão lá com medo, colocando tudo em renda fixa. Aí, quem faz vai comprar fundo imobiliário lá em dezembro de 2024, como eu tava falando para vocês. Não vai esperar daqui 2
2 anos, quando o PVP tiver tudo acima e o yield dos fundos imobiliários tiver tudo 7% para comprar, não. Fizemos uma live com os alunos ontem, com o Sidney Ângulo, que é um baita empresário, construtor de imóveis em São Paulo. O cara tem muito imóvel em São Paulo, ele construiu do zero, construiu. E ele tava falando sobre fundo imobiliário. Será que vale a pena? Será que não vale? Eu comentei com ele, pô, a galera tá mal acostumada com esse yield, né, Sidney? Quanto que você recebe nos seus imóveis? Ele falou que recebe a média de 0,4%. Eu nem perguntei se isso era líquido de imposto. Eu nem perguntei. Ele recebe 0,4% na média dos imóveis dele lá em São Paulo, imóveis bem localizados, imóvel brabo. No fundo imobiliário, a galera tá recebendo hoje 0,9, isento de imposto de renda. A média não é 0,9 não, a média é 0,6, 0,7, é o que você tá mal acostumado. Aí eu espero pra você ver. Daqui 2 anos nós vamos conversar sobre isso. Quem tá estudando, quem tá investindo agora, e o cara que vai deixar pra estudar só daqui 2 anos, vou curtir mais um pouquinho a vida agora. Aí você vai ter que trabalhar muito mais depois, pra você comprar a mesma coisa que o cara tá comprando agora. E aí, pra finalizar o vídeo, o que acontece no longo prazo com esses fundos imobiliários que estão fazendo isso? O que acontece? Tem 2 visões aqui, tá? Tem a visão pessimista e tem a visão otimista. Eu já vou te falar qual que é a minha visão sobre estes fundos, que nem tudo também é um céu de brigadeiro. Qual que é a visão pessimista? Imagina só exemplo didático, tá? Não tô pegando os números reais, não. Imagina o GGRC, ele tinha 100 cotas. E aí ele fez uma subscrição para comprar um imóvel, outra subscrição para pegar outro imóvel, outro adquirir um complexo, e agora ele tem 1 milhão de cotas. Só um exemplo, tá? Só um exemplo. Ele subiu de 100 cotas para 1 milhão de cotas. Só que dessas 1 milhão de cotas, 999.900, que só 100 que era original, né? Isso aqui tudo tá na mão dos vendedor de imóvel. Os vendedores de imóvel quer cota de GGRC ou quer dinheiro? Quando você vende a caneca e alguém te entrega um recibo, você queria o recibo ou você queria o dinheiro? Você não vai entregar esse recibo pra outra pessoa? Os caras aqui que aceitou as cotas, você acha que os caras vão ficar com essas cotas na mão ou vai vender? Ou seja, se tem muita cota na mão de gente que tá querendo vender, o que vai acontecer com o preço desses fundos imobiliários? O que vai acontecer com a cotação do GGRC? Vamos entrar aqui na Word só pra você dar uma olhada. Ó, se a gente vem aqui, ver a cotação, subiu 21% no ano. Só que se a gente tira aqui o ajuste dos dividendos, olha lá, subiu 7% só. E na verdade a média foi lá 9,90, 10,9. 9,90, 10,9, 9,90. Às vezes dá uma baixadinha, quem é esperto compra, mas 9,90, 10,9. O valor patrimonial dele tá quanto? 11,22. É um fundo bom? É. Tem alguns probleminhas dentro dele? Tem algumas coisas que estão sendo resolvidas. Mas será que ele tá 10 e pouco, 9,60, 9,80, 10 e pouco, porque tem muita pressão vendedora? Você acha que tem ou não? Muita gente querendo vender. O GGRC entregou 89 milhões para um cara. Você acha que esse fundo ou essa pessoa física não vai querer vender isso para colocar o dinheiro na mão? Vai, né? Então, o futuro, no longo prazo desses fundos, é justamente essa pressão da cota. A cota vai cair, ou então pode até não cair, mas ficar travada. Era para estar subindo, mas não sobe, porque tem gente vendendo. Não, tô disposto a vender 10 reais. Aí o cara coloca lá 89 milhões para vender a 10 reais. Então, ninguém consegue vender a mais. Ah, eu vou vender a 11. Deveria valer 11. Vou vender. Não, tem 89 milhões de cotas sendo vendida a 10. Então, todo mundo que vai comprando vai comprar 10. Vai comprar 10. Aí o preço fica lá, travado em 10, entende? Oferta e demanda. Tem muita oferta a 10 reais, porque tem muita gente querendo desfazer do fundo, porque vendeu justamente para ter dinheiro, não é para ter cota. E aí o preço fica pressionado. Aí eu te pergunto, isso é bom ou isso é ruim? Eu pergunto sincero para vocês, isso é bom ou isso é ruim? Com tudo que eu te expliquei no vídeo, já tem 1 hora o vídeo. Isso é bom ou isso é ruim? Pelo amor de Deus, né, galera? Se você é um investidor de longo prazo, você vai achar isso bom ou ruim? Vai achar bom pra caramba. É mais tempo que você tem para poder ficar comprando fundo. Se tá tudo certo com o fundo, a pressão é vendedora porque quer dinheiro e não porque tem algum problema no fundo, que pode ter pressão vendedora porque o fundo tá ruim e todo mundo tá querendo vender. Mas não é esse o caso. É porque tem muita cota na mão de gente que não quer cota, quer dinheiro, entende? Fica mais tempo a 10 reais pra você comprar 10 reais, entende? Oh, meu Deus do céu, desce pra pegar nos seus ombros e fazer assim, ó. Acorda, meu amigo, acorda. Tanto que os próprios gestores perceberam isso. O próprio Pedro do GGRC percebeu isso. Pô, se eu ficar entregando cota pra caramba pra galera, os caras vão vender, vai pressionar a cota. Isso deveria ser bom, a galera deveria gostar disso. Mas tem uns cotistas que não acham bom. Então, pra proteger os meus cotistas e manter uma volatilidade de preço mais estável, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um lock-up. Olha aqui pra você ver, ó. Lembra da compra aqui, ó, de 125 milhões? Olha só o que o gestor GGRC falou, ó. As cotas do GGRC, subscritas pelo BLMG, estarão sujeitas à restrição de negociação lock-up pelo prazo de 24 meses. Ou seja, BLMG, eu vou te entregar as cotas, mas você não vai poder vender elas em 24 meses. Vai ficar quieto. Você vai ficar quieto. Então perceba, os próprios gestores falaram assim, vão ter muita gente vendendo, eu vou ter que, nas próximas negociações que eu for entregar a cota, eu tenho que travar isso aí, os caras não vão poder vender na hora, vai ter que esperar, porque senão minha cota vai cair lá no chão, os cotistas vão ficar assustados, o Léo vai achar bom, os seguidores do Léo também vai achar bom, os alunos do Método 2 meu Deus do céu, estão esperando por isso, mas o público que gosta das cotinhas de 10 reais não sabe disso, né? Você se libertou disso agora. E olha só, não é só o lock-up,
Mas, encerrando o lockup, seja pela liberação antecipada, o lockup é 24 meses, mas pode haver uma liberação antecipada. Tem uma cláusula no contrato que ele não fala aqui, mas tem que esperar 24 meses. Mas se acontecer alguma coisinha aqui, você pode vender em 2 meses. O que você acha que é essa coisinha? O que você acha? Será que é o PVP batendo 1? Não, se o PVP bater 1, você pode vender. Aí você tá tranquilo pra vender, porque aí não vai pressionar. Agora, se pressionar também, não vai ficar muito deslocado. Será que não é isso? Fica aí o questionamento. E olha só, se liberar antecipadamente ou depois dos 24 meses, independente, quando encerrar o lockup, as cotas poderão ser vendidas pelo BLMG, mas vai ter um limite diário de R$250 mil por 12 meses. Depois de 12 meses, tudo bem. Mas 12 meses já vai ter lá 252 dias úteis, né? 252 vezes 250 mil, já vai ter vendido 63 milhões, já vai ter a outra metade só para vender. Então já vai ter vendido bastante, né? Então perceba, as providências estão sendo tomadas. E pode ser que sim, a gente permaneça por um período de tempo aí, principalmente nos fundos menores. Quando o fundo é muito grande, como o HGLG, e as subscrições, por mais que sejam feitas por cotas, vai representar 10% das cotas, às vezes nem atrapalha tanto o preço da cota. Mas no GGRC, por exemplo, que representou quase 30%, 40%, e aí se atrapalha é bom para quem? Quem é esperto, não é verdade? Inclusive, com essa nova regra agora da CVM, que os fundos imobiliários estão se adequando através das novas regulamentações, das AGS que estão saindo aí para votação, vai ser possível os fundos fazerem recompra de cotas. Aí qualquer caixinha que tiver, se a cota tá presa lá embaixo, porque tem muita pressão de venda, o que que o fundo pode fazer? Eu vou recomprar minhas cotas. Se eu for comprar lá um imóvel novo, eu vou comprar um imóvel a 9% de cap rate. Se eu comprar os meus próprios imóveis através das minhas próprias cotas, igual o processo de recompra das ações, né? Se eu recomprar aqui, eu tô com cap rate de 10, pô, então eu vou comprar aqui, né? Vou comprar aqui. Além de comprar um imóvel que já está sob a minha gestão, já sei como ele funciona, tá com cap rate mais alto, e ainda subo o VP para poder fazer subscrição depois. Então, será que tá tudo armado para esse mercado de fundos imobiliários dar uma crescida? Cara, eu acredito que o fundo imobiliário ainda tá só no comecinho, hein, cara? Esperto é quem estuda sobre isso agora. Você ainda pode ser pioneiro em investimento em fundo imobiliário. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na verdade, não foi nem um vídeo, foi uma aula absurda isso aqui, né? Quase 2 horas gravando o vídeo aqui. Fica com Deus. Papai do céu abençoe vocês. Se gostou, pelo menos se inscreve no canal. Não precisa nem deixar like não, mas se inscreve no canal aí. E assiste os últimos 10 vídeos do canal, que você vai ver que aqui você vai aprender muito mais do que muito curso pago. Pareceu que você pagou por essa aula, né? Porque eu fiz de tudo para ter a melhor entrega possível. E você pode contar comigo, 320% eu vou te entregar aqui. 100% meu, 220% de Deus. Às vezes você vai falar, não faz sentido esse cara fazer esses vídeos desse jeito aqui, não. A minha missão é você ter essa sensação. Mas não faz sentido esse cara entregar isso aqui de graça, não, cara. Os outros não entregam nada. Fica com Deus. Tamo junto.